Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Lucas Marim Cebrian e sou professor de segunda fase em Direito Constitucional para o exame de ordem. E nessa aula você vai aprender a identificar e estruturar do absoluto zero a peça de petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade, a nossa ADI. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula aberta que estamos disponibilizando aqui no YouTube. Desde já, eu já adianto a vocês que existe o conteúdo disponível para download dessa aula. Então o material escrito dessa aula, tudo aquilo que nós veremos durante os nossos slides aqui desta aula está disponível para você baixar gratuitamente, ok? Do jeitinho que está informado aqui no rodapé do vídeo. Então, clica no link que está na descrição e baixe o seu material. O mesmo link eu também vou deixar fixado no primeiro comentário aqui na área de comentários do YouTube, ok? Vamos lá então. Pessoal, é o seguinte, a petição inicial de ADI é uma das peças mais cobradas na segunda fase em direito constitucional, tá? Não só enquanto peça, mas também é objeto de questões. Então, aquilo que nós veremos nessa aula aqui serve não só para a tua peça, é claro, a aula é de peça, você vai aprender a estrutura da peça, os tópicos de cada um dos tópicos dessa peça, como que a FGV evidencia essa peça, mas o conteúdo que eu vou trazer aqui, sobretudo a respeito de objeto, de parâmetro, de cabimento, você também aplica em relação às questões discursivas. Eu sei que a maioria de vocês cai aqui de paraquedas, está começando agora a preparação para a segunda fase, não teve uma boa base em direito constitucional, então nós precisamos dar um passinho para trás, tá? Para que você entenda por que essa peça existe, por que ela está inserida dentro do nosso ordenamento jurídico e para que ela serve. Só assim você vai dominar essa petição e saberá identificar com confiança a petição inicial de ADI, tá? Então o nosso ordenamento jurídico, basicamente, ele é formado da seguinte forma. Então temos no topo do nosso ordenamento a nossa Constituição Federal, que é a norma fundamental, a lei maior, onde as principais normas estão ali previstas, né? As normas que vão dizer como que o Estado é organizado, as normas que vão dizer como que os poderes se organizam, né? Poder legislativo, executivo, judiciário, as normas que tratam sobre direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, enfim. Os direitos mais importantes e as normas fundamentais, os pilares, estão aqui dentro da Constituição. Só que, é claro, né, existem também outras normas que situam-se abaixo da Constituição e, por isso, nós chamamos elas de normas infraconstitucionais. Afinal, estão abaixo da Constituição. Só que essas normas, elas precisam estar e ser compatíveis com a Constituição, né? Afinal de contas, essa é a única forma de você preservar e respeitar a vontade do poder constituinte. Então não faria sentido a Constituição dizer algo e, ao mesmo tempo, as normas que estão abaixo da Constituição fazerem previsão a respeito de normas incompatíveis com o texto constitucional. Então é necessário que, para que se garanta a coesão e a coerência desse sistema, de modo que essas normas inferiores sejam compatíveis à Constituição, é necessário que exista um sistema. E esse sistema nós chamamos de controle de constitucionalidade, um conjunto de ações e métodos interpretativos adotados justamente com a intenção, com o objetivo de se garantir a supremacia da Constituição, de modo que, se eventualmente nessa análise existirem normas infraconstitucionais, ou seja, abaixo da Constituição, que estão incompatíveis com a Constituição, essas normas serão extirpadas, elas serão consideradas inválidas, nulas e não produzirão
efeitos, tá? Então, esse sistema nós chamamos de controle de constitucionalidade. Esse chamado controle de constitucionalidade, ele pode ser exercido de duas formas, através do chamado controle preventivo e do controle repressivo. O controle preventivo é aquele controle, tá, que existe, que é realizado antes da criação da norma, ou melhor, durante o processo de criação da norma, onde a norma ainda não está vigente, né? Então, por exemplo, o papel que o presidente da República exerce através do veto jurídico, quando ele veta um projeto de lei que ele acha que é inconstitucional, é um tipo de controle preventivo. Por quê? Porque é realizado antes da criação da norma. Da mesma forma, um parecer desfavorável da Comissão de Constituição e Justiça no Congresso Nacional a respeito de uma norma também é um controle preventivo, da mesma forma que durante o processo legislativo, né, durante o processo de criação de uma norma, se eventualmente um parlamentar entender que aquele projeto é inconstitucional, ele pode impetrar o mandado de segurança no STF. E isso também é um controle preventivo, por quê? Porque ele é anterior à criação da norma, ou melhor, ocorre durante o processo de criação da norma. Esse controle preventivo, por hora, e nesta aula aqui, né, em razão desse objeto que nós estamos estudando, que é a petição inicial de ADI, esse controle não nos interessa. O que nos interessa aqui nessa aula é o chamado controle repressivo, ou seja, aquele que é realizado depois que a norma já está vigente, depois que a norma já foi publicada, depois que a norma passa a existir oficialmente dentro do nosso ordenamento jurídico, ok? Esse controle repressivo, ele também é dividido em duas espécies, e as espécies de controle repressivo são: primeiro, controle concreto difuso e depois o controle abstrato concentrado. Esse controle concreto difuso é aquele que pode ser realizado por todo e qualquer juiz e todo e qualquer tribunal na análise de um caso concreto, tá? Então, ele é concreto porque leva-se em consideração um caso concreto, por exemplo, uma lide com partes, né, com sujeitos, com interesses subjetivos, e é difuso porque não cabe exclusivamente a um órgão ou a poucos órgãos, e sim todo e qualquer juiz ou tribunal pode exercer esse chamado controle concreto difuso. E a decisão que declarar a incompatibilidade dessa norma em relação à Constituição, nesse primeiro tipo de controle aqui, ó, repressivo, vai produzir efeitos somente em relação às partes daquele processo, tá? Não é o controle que nos interessa no momento, perfeito? Exemplo, imagine, por exemplo, um sujeito que ajuiza uma ação de restituição de tributo. Ele pagou certo imposto, só que esse imposto é fundamentado em uma lei que ele acredita e que ele defende que é inconstitucional. Ele pede a restituição desse imposto, só que para que exista esse direito, o juiz precisa declarar antes essa norma que criou o imposto inconstitucional. Então, o juiz declara inconstitucional, determina que esses tributos foram indevidos e também determina a restituição. Então perceba que essa declaração de inconstitucionalidade produz efeitos somente em relação àquelas partes, né? Em relação ao fisco, em relação àquele contribuinte que terá de volta aquele dinheiro. É o controle concreto difuso. Não nos interessa aqui nessa aula, tá? Então perceba, esse é um grande contexto que através dele você passa a entender de maneira definitiva o objeto dessa aula. O que nos interessa nessa aula aqui é o chamado controle abstrato concentrado. É chamado controle abstrato porque não se leva em consideração um caso específico, uma lide em específico, né? Leva-se em consideração a norma em tese, determinados legitimados previstos na Constituição, visando proteger a ordem constitucional, ajuizam, né, uma ação em um órgão específico, visando que esse órgão declare que aquela norma é inconstitucional. A partir disso, essa decisão de inconstitucionalidade produz efeitos em relação a todas as pessoas, a todos os órgãos da administração
pública a todos os órgãos da justiça, todos os juízes passam a ser vinculados, tá? Então é um controle abstrato porque não tem uma lide subjacente, não tem interesses subjetivos, partes específicas com um problema em questão. Apenas visa-se proteger a norma, proteger a Constituição. E é concentrado porque é realizado apenas por órgãos específicos. E quando falamos órgãos específicos, falamos sobre STF e os tribunais de Justiça dos Estados. Aqui, para essa aula, o que nos interessa é o STF, tá? Então, por enquanto, em relação a essa aula, a essa petição, quando você pensar em controle abstrato concentrado, pense no STF, pense no Supremo Tribunal Federal, declarando que determinada norma é inconstitucional e, a partir disso, produzindo efeitos a todos os órgãos da administração pública, ou seja, todos os juízes passam a estar vinculados àquela decisão e precisam respeitar aquela decisão nas suas decisões que proferirem a partir de então, tá? Então esse é o controle abstrato concentrado. É concentrado porque é realizado por órgãos específicos, e aqui estamos falando sobretudo do STF, e é abstrato porque não tem um caso concreto, uma lide, interesses, né? O sujeito A contra o sujeito B, é apenas uma ação abstrata contra a lei em tese, visando declarar aquela lei inconstitucional e, portanto, para que deixe de produzir efeitos. Quando falamos sobre controle abstrato concentrado, que é o tipo de controle que nos interessa para essa aula aqui, nós estamos falando de algumas ações constitucionais. Estamos falando de ações do controle concentrado abstrato, que são as ações que o STF vai julgar para justamente proteger a Constituição e manter essa coerência. Essas ações, tá, são a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que é o tema da presente aula. Então, existe essa ação na qual a petição inicial é o objetivo dessa aula aqui, você vai aprender a redigir. Tem também a ação declaratória de constitucionalidade, que veremos depois, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a ADO, e a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Para essa aula não nos interessa essas três últimas, nos interessa apenas a ADI, que é uma ação constitucional prevista, portanto, na Constituição, onde a própria Constituição determina que certas pessoas são legitimadas para ajuizar essa ação aqui, ó, no STF, para fazer com que o STF diga que determinada lei é incompatível com a Constituição. A partir desse momento, sendo incompatível, ela é nula, né? É um efeito de nulidade, de modo que essa norma não produz efeitos, ou melhor, nunca produziu efeitos. É claro, existe a possibilidade do STF modular esses efeitos, fazendo com que se atinja apenas dali em diante, mas não é assunto para essa aula aqui, tá? O que eu quero que você entenda agora é que iremos estudar a petição inicial que dá início à ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. Perfeito? Então, feitas essas noções introdutórias, nós podemos falar agora especificamente sobre a ADI e a sua previsão legal. Se o que eu estou dizendo aqui faz sentido para você, se você está entendendo, desde já deixa o seu like nesse vídeo. Quando você dá o like no vídeo, o algoritmo entende que o vídeo é importante, que tem conteúdo interessante e informativo e distribui para mais pessoas, e mais pessoas conhecem o nosso trabalho. Então estamos colocando essa aula aberta aqui para vocês do YouTube, né, de coração, um grande favor para vocês. Então retribua o favor dando um like para nós, tá? Ficaria muito grato caso você fizesse isso por nós. Deixa o teu like, não custa nada, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre a ADI em si e a sua previsão normativa e o seu conceito. Então agora que você já sabe que a ADI é uma das ações do controle abstrato concentrado, qual é o conceito propriamente dito da ADI? Então podemos conceituar
ADI como uma das formas de controle abstrato concentrado de constitucionalidade previstas no ordenamento jurídico brasileiro, estando disciplinada no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição e regulada pela Lei 9.868 de 99, que é a lei da ADI, tá bom? Então já é interessante que você abra no seu Vademecum essa lei aqui para você adquirir familiaridade, ok? Aluno meu já sabe, começou a aula, já abre o Vademecum, porque quanto mais contato você tem com o seu VAD, mais familiaridade você adquire com o teu Vademecum, perfeito? Tendo como legitimados ativos aqueles previstos no artigo 103 da Constituição, tá? Então, trago agora para vocês o texto aqui da Constituição, que é o artigo 102, para você já grifar. Esse artigo 102, né, ele faz a previsão normativa da ADI, também faz da ADC, tá? E ele será o fundamento legal da tua petição. Então, daqui a pouco, você vai ver que a tua petição terá ali o preâmbulo, e nesse preâmbulo é preciso que você coloque o fundamento legal. E no fundamento legal deve constar artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, tá? Então, o que diz o texto que prevê para nós aqui a hipótese de cabimento? Lembrando, esse material aqui, tudo que está aparecendo agora na sua tela, tem disponível para download, tá? O material tá aqui, ó, no rodapé. No rodapé tem as instruções, então você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo, acessar esse link e vai baixar o seu material. Perfeito? O que diz o texto? Bom, compete ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Então, esse artigo 102 da Constituição, ele está previsto dentro ali do capítulo que fala sobre o Poder Judiciário. E esse artigo, ele trata sobre as competências do STF. O que o STF ele vai julgar, quais são as matérias e as ações de competência do STF. Aí vem o inciso 1 e fala as matérias que ele vai julgar de maneira originária, ou seja, processos que já começam no STF, não são processos que começam na primeira instância, na segunda instância e chegam ao STF através de recurso. Não, o inciso 1 fala sobre processos originários, tá? E dentre eles está na linha A, ADI, ó, na sua primeira parte. Veja, então compete ao STF processar e julgar originariamente a linha a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, tá? Daqui para frente não nos interessa. Por quê? Porque fala sobre ADC, que é uma outra ação do controle abstrato concentrado que nós não iremos ver nessa aula aqui, tá? É uma outra petição inicial. Então, essa é a hipótese de cabimento da ADI. E aí, a gente precisa destrinchar um pouquinho essa hipótese de cabimento, né? Falando um pouco sobre o objeto de questionamento. Ou seja, essa ADI cabe do quê? Bom, o texto ele é bem claro para nós. Ele cabe, olha só, de norma legal ou ato normativo. E essa norma legal ou ato normativo pode ser federal ou estadual, tá? Vamos parte por parte. Em relação à norma legal, aqui se encaixa legislação comum, né? Lei ordinária, lei complementar. E aqui, ó, outro ato normativo se encaixam, por exemplo, todas aquelas outras espécies normativas previstas dentro do artigo 59 da Constituição Federal, né? Por exemplo, emendas à Constituição, leis delegadas, medidas provisórias, né? Inclusive aqui o que eu já disse, leis ordinárias, leis complementares. Então, tudo isso pode ser objeto de ADI, ou seja, se essa emenda à Constituição for inconstitucional, ou se essa lei complementar ou lei ordinária for inconstitucional, ou se uma lei delegada ou medida provisória for inconstitucional, contra essas leis ou atos normativos caberá uma ADI no Supremo Tribunal Federal, de modo e com o objetivo de fazer com que o STF declare essas normas inconstitucionais, tá? E aí, pessoal, essas normas, imagine, por exemplo, uma lei ordinária, pode ser uma lei federal ou uma lei estadual. Quando a Constituição fala lei federal,
por exemplo, é uma lei ordinária, uma lei complementar que advém do Congresso Nacional, que advém de Brasília, né, que passa pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado Federal, ou seja, é uma lei, é uma norma federal. Mas não só as normas federais são objeto de ADI, mas também as normas estaduais. Então, por exemplo, eu sou aqui do Paraná, tá? Eu sou de uma cidade do Paraná. Se eventualmente o estado do Paraná legisla e promulga, né, publica uma lei estadual que é incompatível com a Constituição, pode-se, portanto, ajuizar uma ADI lá no STF para declarar essa lei estadual como incompatível com a Constituição. Então, perceba, norma legal, federal ou estadual. Isso implica dizer que não vai caber ADI, tá? Anota isso aí porque é importante. Não caberá ADI de norma de lei municipal. Não caberá ADI de lei municipal. Então você nunca verá, ou pelo menos não deve ver algo do tipo, porque senão é algo teratológico. Você não verá uma ADI, tá? Em regra, julgando uma lei municipal. Por quê? Porque se fosse vontade do Constituinte que fosse objeto de ADI também a lei municipal, estaria aqui prevista, ó, lei federal, estadual ou municipal. E não é o caso, tá? Professor, e se eventualmente essa lei municipal for inconstitucional? Aí existem outras ferramentas, tá? Que você ainda verá, né? Sobretudo quem é aluno do nosso curso de segunda fase vai saber sobre isso. Existem outras ferramentas, como por exemplo a ADPF, destinadas a questionar essa incompatibilidade da lei municipal com a Constituição. Mas a ADI não, você não vai ajuizar uma ADI de lei municipal. Então, se na sua prova de segunda fase aparecer uma situação na qual a FGV traz ali uma lei municipal que é incompatível com a Constituição, você não vai ajuizar uma ADI, perfeito? Você passa a cogitar outras ações constitucionais. Então, resumindo, objeto de questionamento é norma legal ou ato normativo federal ou estadual. A banca gosta bastante de trazer situações de norma estadual, tá? Mas também traz situações de lei federal. Perfeito? Entendido? Então, basicamente, podemos resumir o objetivo da ADI como o seguinte, ó, seu objetivo é permitir que o STF declare a incompatibilidade entre uma norma legal ou ato normativo federal ou estadual e a Constituição da República. Simples assim. Então, a banca vai narrar uma situação na qual existe uma lei que é federal ou estadual que o conteúdo viola de maneira muito clara a Constituição, seja um vício formal ou um vício material, e aí você vai ajuizar essa petição inicial de ADI. E como que a FGV faz isso? Como que isso vai aparecer na sua prova? Bom, por isso nós passamos para o segundo tópico, que se chama como que a FGV já cobrou e como que você vai identificar a peça. Então, a banca, assim como ela faz também em outras matérias de segunda fase, ela traz algumas evidências, né? Então, para cada peça, a banca traz ali algumas evidências características daquela peça que ela quer que você redija para ela. Então, cada peça terá ali as suas evidências características. Quando nós falamos sobre a petição inicial de ADI, a banca costuma trazer as seguintes evidências, tá? Isso aqui, pessoal, não é uma regra absoluta prevista em edital. Isso aqui é uma informação, são características que nós extraímos das provas anteriores, ok? Então, nós lemos as provas anteriores, estudamos as provas e analisamos as provas anteriores, e a partir disso nós compilamos, nós extraímos essas evidências, né? Que são comuns à maioria das provas de segunda fase em constitucional que cobra a petição inicial de ADI. Pode ser que a próxima prova de ADI não tenha uma ou duas dessas evidências ou tenha uma nova evidência, mas esse é o padrão e nós trabalhamos com o padrão da banca avaliadora, tá? Então, é o seguinte, a banca ela vai evidenciar norma
vigente, né? E como norma vigente, leia-se norma legal ou ato normativo federal ou estadual, cuja constitucionalidade está sendo questionada por violar dispositivos da Constituição Federal. Além do mais, ela vai indicar que um dos legitimados do artigo 103 da Constituição decidiu ajuizar ação cabível e procurou os seus serviços como advogado para tanto. Então veja, Lucas, eu não posso chegar lá no STF e ajuizar uma ADI. Por quê? Porque eu não tenho legitimidade. Só tem legitimidade para ajuizar a ADI as pessoas previstas lá no artigo 103 da Constituição. Por exemplo, partido político com representação no Congresso, governador, mesa das Assembleias Legislativas dos Estados, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, dentre outros legitimados. E aí a banca ela vai narrar que existe um ato normativo, esse ato normativo viola a Constituição, e em razão dessa violação, um desses legitimados do artigo 103 busca os seus serviços como advogado para ajuizar a ação cabível. Na prática, como que isso fica? Trouxe aqui para vocês, portanto, um caso já cobrado. Então perceba, ó, eu não coloquei essas cores aqui à toa. Então perceba o amarelo, o verde e esse azul voltarão a aparecer nesse texto aqui, que é basicamente o caso cobrado lá no 40º exame de ordem. Então farei a leitura para você, vou mostrar e indicar os dispositivos da Constituição que foram violados, e aí, na sequência, você vai entender por que aquelas evidências estão presentes, tá? Antes disso, um alerta importantíssimo. Nesse começo de preparação, que eu pressuponho que você esteja agora, porque você está buscando por aulas e pelo assunto, é muito normal, é muito comum que o candidato ele tenha uma ansiedade muito grande sobre a identificação e a estruturação da peça. Qual é a peça cobrada e como que eu vou estruturar? Essa ansiedade, essa preocupação e esse zelo se justificam justamente pelo momento que você se encontra, que é o começo da preparação. Mas essa parte, senhoras e senhores, já advirto que é a parte mais fácil. Sim, é a parte mais fácil. O medo se justifica. Afinal de contas, se você errar a peça prática profissional, você tem 0 na peça e a partir do momento em que você tem 0 na peça, você está reprovado, porque você não consegue mais atingir a nota 6. Então, o medo é justificável. Mas não basta você aprender a identificar e aprender a estruturar a peça se você não sabe os fundamentos de mérito daquela peça. Se você não consegue identificar por que aquelas normas, por exemplo, no caso da ADI, são inconstitucionais. E para isso, para preencher a sua peça de fundamento, né, para saber rechear ela com aquilo que vai trazer a pontuação, para isso é necessário que você também estude a Constituição. Então, sem repertório da Constituição, você não vai conseguir identificar por que aquela norma é contrária à Constituição. Por isso que dentro do nosso curso de segunda fase, que você pode conhecer através do QR Code que está aqui nessa tela, no canto inferior esquerdo, por isso que no nosso curso de segunda fase, além das videoaulas sobre as peças prático-profissionais, nós ainda temos diversos conteúdos sobre a Constituição, né? Você precisa ter repertório, precisa entender o texto da Constituição e, sobretudo, aquilo que é cobrado pela banca. A Constituição, ela é grande e a banca não cobra tudo sobre tudo. A banca, ela cobra certos assuntos, ok? A respeito de títulos específicos da Constituição. Então, você precisa ter um estudo direcionado dentro da Constituição. Então, dentro do nosso curso, você encontra justamente esses materiais que te darão o suporte necessário para entender como que a banca cobra cada um desses títulos dentro da Constituição de maneira comentada, tá bom? Então, não pense que identificar a peça por si só vai te trazer a aprovação.
Isso não vai acontecer, porque em poucos minutos, lendo a sua prova, você já será capaz de identificar a peça, mas a sua prova começa a partir disso, tá bom? Então, a primeira certeza que você terá certamente é a peça, só que isso por si só não adianta, você precisa ir além, tá? Então, se você necessita de uma preparação específica para essa prova, precisa de suporte especializado, quer tirar dos ombros a preocupação sobre o que tem que estudar e quando tem que estudar, conheça o nosso curso, tá? Link tá na descrição, tá? Acesse também pelo QR Code ou até mesmo diretamente pelo site www.cebrian.com.br e conheça o curso. Videoaulas, apostilas didáticas e objetivas, simulados com correção individualizada e suporte via WhatsApp para você mandar todas as suas dúvidas para nós. Perfeito? Vamos, portanto, à leitura do texto. Já fiz aqui a propaganda, né? Vamos à leitura. Esse aqui foi um caso cobrado lá no 40º exame de ordem. Em razão de notícias de irregularidades difundidas por diversos meios de comunicação social que teriam sido praticadas nas assembleias legislativas de alguns estados da federação, um grupo de deputados federais apresentou um projeto de lei cujo fim princípio era o de veicular o Estatuto Básico do Deputado Estadual. Então perceba, são deputados federais atendendo a um clamor, né, e atendendo em razão de irregularidades, né, criando o chamado Estatuto Básico do Deputado Estadual, através, certamente, de uma lei federal. De acordo com os autores da proposta, a medida era essencial para a preservação da moralidade administrativa e para a sedimentação do princípio republicano. Então, em casos de ADI, a banca vai dar um preâmbulo aqui para vocês, né, uma breve introdução para deixar com cara de caso concreto, trazer ali algumas noções iniciais, um contexto, né? E logo na sequência, ela passa a narrar o conteúdo dessa lei, que no caso, evidentemente, é uma lei federal, né? Veremos daqui a pouco, ó, é uma lei federal. E aí ela vai narrar para vocês alguns artigos e os conteúdos desses artigos, que são sempre manifestamente inconstitucionais nos casos de petição inicial de ADI. Perfeito? Veja, o projeto teve grande receptividade da opinião pública, dando origem ao fim do processo legislativo regular, a Lei Federal número X. Então, perceba, estamos diante de lei federal. É cabível ADI de lei federal? A resposta é sim. Não é cabível do que? De lei municipal. De acordo com o seu artigo 1º, os deputados estaduais poderiam ser responsabilizados civil e criminalmente sempre que votassem favoravelmente à aprovação de leis cuja inconstitucionalidade viesse a ser declarada em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, de acordo com esse artigo 1º, o que aconteceria? Se eventualmente um deputado estadual votasse por um projeto de lei que posteriormente fosse convertido em lei, mas depois essa lei fosse declarada inconstitucional pelo STF, esse deputado estadual que votou a favor dessa lei, ele seria responsabilizado civil e criminalmente, tá? Por que que essa norma aqui, ela é inconstitucional? Por que que esse artigo aqui, primeiro, ele é inconstitucional? Porque ele viola a inviolabilidade dos deputados por suas palavras, opiniões e votos, tá? Daqui a pouco eu trago aqui o fundamento legal de cada uma dessas incompatibilidades. Então, esse artigo 1º aqui, ele é inconstitucional porque ele viola a tal da inviolabilidade dos deputados aos votos, né? Então, os deputados, eles não podem ser responsabilizados civil e criminalmente pelos seus votos em
projetos de lei, tá? Isso é o que determina a Constituição. E qualquer norma em sentido contrário acaba sendo, por consequência, inconstitucional. Não para por aí, tá? A banca, ela traz ainda, ó, outros artigos. É comum que a banca traga 2 ou 3 artigos no máximo, né? Trabalhando ali a respeito da sua incompatibilidade, mas também não é uma regra. Pode ser que ela traga uma a mais, traga só 2, enfim. Mas é normal que ela traga pelo menos 3 artigos ali, cada um com um vício diferente. O artigo 2º dispôs que, nas situações a que se refere o artigo 1º, qual o artigo 1º? O que acabamos de ler. A competência para o processo e o julgamento da ação penal a ser ajuizada em face do deputado estadual é do Supremo Tribunal Federal. Outra norma e outra incompatibilidade com a Constituição. Por quê? Porque aqui temos basicamente uma lei estadual criando, ou melhor, uma lei federal criando uma aberração jurídica, ou seja, uma lei federal, isto é, uma norma infraconstitucional que está abaixo da Constituição, ampliando um rol de competências previsto na Constituição. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a Constituição, lá no seu artigo 102, ela prevê uma série de competências do STF, de modo que esse rol ele é taxativo. Para ser ampliado, seria necessário uma emenda à Constituição. Ou seja, não pode uma norma infraconstitucional, ou seja, uma lei federal, ampliar esse rol. Portanto, existe aqui uma inconstitucionalidade, um vício formal. Tá? Então, o artigo 2º também é inconstitucional. E por fim, o artigo 3º veiculou um conjunto de regras que deveria ser inserido no regimento interno de cada Assembleia Legislativa, cujo objetivo era o de disciplinar o fluxo de informações entre os distintos órgãos da Casa Legislativa. Isso aqui basicamente é uma afronta, né, à competência de cada uma das Assembleias Legislativas a disporem sobre o seu próprio regimento interno. Então, a própria Constituição Federal prevê, lá no seu artigo 27, parágrafo 3º, que as casas legislativas estaduais têm a competência para criar o seu regimento interno. E aí surge uma lei federal dizendo o que tem que estar dentro desse regimento? Não pode, é também uma violação à Constituição, tá? Então temos aqui, ó, 3 artigos, os 3 artigos são inconstitucionais, perfeito? Ah, professor, eu não consegui identificar esses vícios. Normal, né? Normal, por quê? Porque você está começando agora o seu estudo, o teu repertório sobre a Constituição ainda não está apurado, ok? Por isso que, além de você identificar as peças, você precisa, sobretudo, dominar a Constituição. Então, perceba, essa parte em amarelo é o quê? É essa evidência, ó, existência de normas vigentes cuja constitucionalidade está sendo questionada. Aí começa essa parte do questionamento. Veja, tão logo foi publicada, a Lei Federal número X encontrou forte resistência das Assembleias Legislativas Estaduais. Afinal, para elas, os preceitos que a lei veiculava eram francamente contrários à ordem constitucional, além de comprometer de modo imediato e irreversível o exercício funcional dos deputados estaduais e a própria organização interna das casas legislativas, considerando a ameaça que representava para as primeiras e aos embaraços administrativos que acarretaria para as últimas. E aí surge a última evidência, que é o que? Voltamos aqui, ó. Indicação de que um dos legitimados do artigo 103 decidiu ajuizar ação cabível e procurou seus serviços como advogado para tanto, que é justamente o que essa parte final dos enunciados da FGV faz, olha só.
Em razão desse quadro, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, dias após a publicação, decidiu ajuizar ação judicial cabível, de modo que a Lei Federal número XX fosse submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, permitindo seu cotejo com a Constituição da República de 1988. Então, olha só quantas informações nós temos aqui nesse último parágrafo. Bom, primeiro temos o legitimado do artigo 103, né? Um dos legitimados, que nós veremos daqui a pouco. Então, a mesa da Assembleia Legislativa Estadual, ela tem a legitimidade para ajuizar essa petição inicial de ADI. Ademais, a própria banca vem aqui de bandeja, pelo menos nesse caso aqui, desse 40º exame, vem e diz que a intenção é uma ação do controle concentrado, né? Então aqui já descarta remédios constitucionais, né? Você vai descartar aqui outras petições que não envolvem o controle, né, de constitucionalidade, permitindo o seu cotejo com a Constituição da República de 1988. Então, basicamente aqui o que você precisa redigir, o que você precisa estruturar a petição inicial de ação direta de inconstitucionalidade, tá? Que é o que nós veremos a partir de agora. Vou mostrar para vocês a estrutura dessa peça, o que tem que ter no endereçamento, o que tem que ter ali em cada um dos tópicos, quais são os tópicos que tem que ter dentro da sua peça, mas antes, só para já aumentar o teu repertório, vou trazer aqui os fundamentos, né, legais dessas incompatibilidades que eu acabei de trazer para vocês. Bem, vamos começar com a inviolabilidade. Lembrando que o texto daquela lei federal que está sendo questionada determina que, se eventualmente algum deputado estadual votar em algum projeto de lei que posteriormente seja convertido para lei e essa lei seja depois declarada pelo STF como inconstitucional, esse deputado ele vai responder civil e criminalmente. Por que que aquela norma, por que que aquele artigo primeiro ele é inconstitucional? Porque ele viola o artigo 53 e também o artigo 27 da Constituição. Então vejamos aqui, ó, primeiro o texto do artigo 53. Olha só. Os deputados e senadores são invioláveis civis e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, tá? Professor, mas aí trata sobre os deputados federais e os senadores. E como é que fica a questão dos deputados estaduais, uma vez que a norma trata sobre os deputados estaduais? Bom, aí existe a norma do artigo 27, que faz justamente alusão a esse artigo que nós acabamos de fazer a leitura. Então, olha só, artigo 27, parágrafo 3º. Veja. Aqui, ó. Na verdade, é o primeiro. Ó, será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre... Aí traz uma série de regramentos que também se aplicam aos deputados estaduais. Sistema eleitoral e inviolabilidades e imunidades. Já pode parar por aqui, tá? Então, aquelas disposições que nós acabamos de ler sobre a imunidade, sobre a inviolabilidade a respeito das palavras, votos e opiniões, também se aplicam aos deputados estaduais, tá? Então é basicamente esse o argumento que você vai utilizar dentro da sua petição inicial de ADI. Lá dentro do tópico do mérito, você vai abrir um subtópico para contestar cada uma dessas normas. Então, por exemplo, vai existir lá o tópico do mérito. Como subtópico, coloca da violação ao artigo 53 da Constituição. E você alega que o artigo 1º daquela lei XX
viola diretamente o artigo 53 da Constituição e, portanto, é inconstitucional. Outro argumento que você vai utilizar a respeito da incompatibilidade daquela norma com a Constituição é a ampliação indevida do rol de competências do STF, que está previsto lá no artigo 102, que inclusive é o artigo que fundamenta a nossa ADI, né? Veja, compete ao STF, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe, e ela traz uma série de incisos e alíneas com as competências do STF. Isso aqui é a Constituição, tá? É um rol taxativo. Não pode uma lei federal, ou seja, uma norma que é infraconstitucional, ampliar esse rol de competências. Por isso que é uma incompatibilidade, por isso que é inconstitucional. Outra incompatibilidade daquela lei federal em relação à Constituição se dá no fato de que também fere a autonomia das assembleias legislativas de criarem os seus regimentos internos. Isso também está previsto lá no artigo 27, mas especificamente no parágrafo 3º. Olha só, compete às assembleias legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos e prover os respectivos cargos. Então, tratar sobre o seu regimento interno é de competência aqui das assembleias legislativas, por isso que aquele artigo 3º ele também é inconstitucional. Ok? É claro, eu sei, nesse momento a Constituição parece algo muito grande para você, mas a partir do momento em que você aprende a lidar com o índice sistemático da Constituição, aprende a usar o índice sistemático, as coisas ficam bem mais fáceis, você consegue identificar os assuntos com muito mais clareza. Afinal, você não precisa memorizar a Constituição, né? Você não vai decorar a Constituição e nem esgotar a Constituição. Você precisa saber pelo menos onde os assuntos estão expostos e quais são os principais assuntos. Por isso que dentro do nosso curso você encontra uma aula específica só sobre o uso do índice sistemático. Perfeito? Agora, feitos esses tópicos iniciais, vamos para o que mais importa, que é a estrutura da peça, começando pelo endereçamento. E quando falamos em endereçamento, nós falamos sobre competência, né? Para quem que você vai endereçar? Nós já vimos anteriormente que é de competência do STF julgar a ADI, conforme determina o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. E aí você, além de endereçar ao STF, você endereça especificamente ao ministro presidente da Corte, podendo replicar o seguinte texto: Excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, esse será o seu endereçamento. Depois que você fez o endereçamento, fez o preâmbulo com o nome da sua peça, né? Ação direta de inconstitucionalidade, começam os tópicos da sua peça. Quais são os tópicos que precisam estar na sua peça e que serão pontuados? Bom, primeiramente, você precisa abrir um tópico específico só para falar sobre o cabimento da peça e sobre a legitimidade. Eu gosto de trazer os dois assuntos dentro de um mesmo tópico, mas você pode abrir um tópico para cada um dos assuntos. Pode trazer o tópico do cabimento, né? Por exemplo, tópico 3, cabimento, e depois tópico 4, legitimidade, ou pode trazer dentro de um mesmo tópico, né, do cabimento e da legitimidade, que é a maneira que eu gosto de fazer. Em relação ao cabimento, aqui é muito simples, tá? Em um simples parágrafo, você vai demonstrar por que que a petição inicial de ADI, por que que a ADI é a ferramenta cabível. E aqui é simples, né? A ADI é cabível do quê? De ato normativo, né, lei federal ou estadual, que contraria a Constituição. Então é basicamente isso que você precisa escrever em um simples parágrafo, dando o fundamento legal. Então aqui você vai arguir que a norma legal ou ato normativo federal ou estadual dissonante, ou seja, contrário à Constituição,
com fundamento no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. Em relação à legitimidade, além de você indicar o legitimado ativo lá no preâmbulo da sua petição, também é necessário que você abra, né, um parágrafo só para justificar essa legitimidade, dizendo que a pessoa que está ajuizando aquela petição, ela tem legitimidade e que decorre diretamente da Constituição. Então, esse polo ativo, você deve inserir ali o legitimado ativo, e esse legitimado será necessariamente uma das pessoas previstas ali no artigo 103 da Constituição, sendo que esse rol do artigo 103, ele é replicado lá no artigo 2º da lei da ADI, tá? Então, fundamentando em qualquer um desses artigos, você vai ter a sua pontuação. Mas, afinal de contas, quem são esses legitimados? Quem são essas pessoas que podem ajuizar essa ADI? São as seguintes. Então, já abra a sua Constituição para que você faça os devidos grifos, né, que eu vou trazer aqui para vocês, porque tem algumas observações importantes. Seguinte, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória os seguintes legitimados. Primeiro, Presidente da República, depois Mesa do Senado Federal, depois Mesa da Câmara dos Deputados, depois Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF. Esse aqui, inclusive, ó, Mesa de Assembleia, foi o legitimado do caso que nós acabamos de fazer a leitura. Também pode propor a ADI governador de estado, né? Também o PGR, que é o Procurador-Geral da República, pode propor a ADI o Conselho Federal da OAB ou partido político com representação no Congresso Nacional e, por fim, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, será um desses legitimados procurando você na qualidade de advogado para ajuizar a petição cabível, a ação cabível, tá? Na maioria das vezes, pessoal, será ou uma mesa de Assembleia Legislativa ou será um partido político com representação no Congresso Nacional ou confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Perfeito? Essa é a forma mais cobrada pela banca avaliadora. Sobre esses legitimados, né, cabe aqui eu fazer alguns apontamentos importantes. Perceba, primeiro, que não existe aqui, ó, mesa do Congresso. Existe mesa ou do Senado, ou da Câmara, ou da Assembleia Legislativa de um dos estados, ou do DF. Da mesma forma, também não é previsto como legitimado o AGU, né, o Advogado-Geral da União. Quem é previsto como legitimado é o Procurador-Geral da República. Isso pode aparecer, por exemplo, em questão discursiva, tá? Embora não seja objeto de peça, pode aparecer em questão discursiva. A banca perguntando se certa pessoa tem legitimidade, quando, na verdade, não tem. Aqui, ó, o 7º é o Conselho Federal, não é seccional, tá? Não é subseção, é Conselho Federal. O 8º, ele diz o seguinte, ó, partido político com representação no Congresso Nacional. Para o STF, representação no Congresso Nacional significa ter pelo menos um deputado na Câmara dos Deputados ou pelo menos um senador no Senado Federal. Tendo um deputado ou um senador, já preenche esse requisito e já configura, segundo o STF, representação no Congresso Nacional. Perfeito? Então, esses são alguns apontamentos. Outro apontamento importante é o fato de que existem aqui alguns legitimados que são classificados como legitimados especiais. Por quê? Porque eles precisam ainda demonstrar o que nós chamamos de pertinência temática. Isso é importante. Por quê? Porque se eventualmente você estiver atuando para um desses legitimados especiais, você também precisa trabalhar a questão da pertinência
temática. Então, esses legitimados especiais são os seguintes, ó. São, primeiro, a mesa da Assembleia Legislativa dos Estados ou no DF, o governador do estado ou do DF também é um legitimado ativo especial, e, por fim, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, esses três são considerados legitimados ativos especiais. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que, para que essas partes tenham legitimidade, precisam ainda comprovar que o assunto daquela lei tem pertinência com as suas finalidades, com os seus objetivos. Tem que mostrar que realmente é do seu interesse ajuizar essa ação. Então, por exemplo, ó, imagine aqui uma questão que envolva entidade de classe de âmbito nacional. Não pode, por exemplo, a Associação Nacional dos Magistrados ajuizar uma ADI contra uma lei federal que trata sobre remuneração de defensores públicos. Por quê? Porque não existe pertinência temática. Então, embora a Associação Nacional dos Magistrados seja uma entidade de classe de âmbito nacional, é preciso também demonstrar a pertinência temática. Perfeito? Da mesma forma, ó, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná não pode ajuizar uma ADI contra uma lei federal que dispõe sobre o Estado de São Paulo, que dispõe especificamente sobre o Estado de São Paulo. Por quê? Porque não tem a pertinência temática. Só esses três aqui precisam demonstrar a pertinência temática. Os demais não, tá? Os demais, independentemente do assunto da lei que está se questionando, podem propor a ADI. E aí, como é que você trata disso dentro da sua petição? Basta que você, aqui mesmo, dentro do tópico da legitimidade, né, indique o seguinte: bom, excelências, né? Ou melhor, excelentíssimo senhor presidente ministro do STF, a parte que ajuiza a presente ação é legítima, tem legitimidade, haja vista que está inserida dentro do rol do artigo 103 da Constituição. Ademais, tem pertinência temática, haja vista também que os objetivos, né, da associação, os objetivos dessa entidade é cuidar a respeito dos interesses dos magistrados. E a presente lei que está sendo questionada no presente momento trata justamente sobre esses assuntos, então resta caracterizada a pertinência temática. Então, no mesmo parágrafo que você alega que a parte é legítima, você também já emenda e fala sobre a pertinência temática. Mas lembre-se, só vai tratar de pertinência temática se eventualmente forem um dos legitimados ativos especiais. Então, o que você faz? Já grifa com uma cor diferente esses incisos aqui, tá? Você, é claro, não vai colocar uma seta na frente do seu VAD, na frente do texto, porque isso aqui, ó, não pode. Você colocar uma seta na frente do artigo ou do inciso é vedado pelo edital, mas você pode grifar com uma cor diferente, né, esses dispositivos que eu acabei de ler. Perfeito? Bom, em relação ao polo passivo, como se trata de uma ação, né, abstrata, não vai ter réu, né, por quê? Porque é uma ação contra a lei em tese. Depois que você, a sua petição, trabalhar o tópico da legitimidade e do cabimento, você ainda vai abrir um tópico específico para falar sobre o ato normativo impugnado. Por quê? Porque a lei exige, né? A própria lei da ADI, lá no artigo 3º, inciso 1, exige que você indique quais são os atos normativos impugnados. Então, antes do mérito, abra um tópico sucinto com a finalidade de apenas indicar, não precisa fundamentar por que aquilo é inconstitucional, é apenas para indicar os dispositivos legais cuja constitucionalidade será
questionada, conforme exigido pelo artigo 3º, inciso 1 da Lei 9.868 de 99, que é a lei da ADI, né? Então veja, a petição indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações, tá? Então como é que você vai fazer isso aqui? Depois do tópico do cabimento e da legitimidade, você abre um tópico chamado do ato normativo impugnado e coloca a presente petição inicial de ADI tem como objetivo questionar a constitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Federal número XX. Por exemplo, né, o caso que nós fizemos a leitura anteriormente era uma lei federal XX, né, cujos artigos 1º, 2º e 3º estavam sendo questionados. Então basta um parágrafo sucinto onde você indicará isso, né? Então, questiona-se a compatibilidade em relação à Constituição dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, por exemplo. E além disso, né, recomenda-se também que você indique quem que editou aquela norma ou ato normativo, né? Quem foram os órgãos que editaram aquela norma cuja compatibilidade está sendo questionada. Então, por exemplo, né, no caso de lei federal, olha só o texto, ó. A presente ação tem por objeto os artigos 1º, 2º e 3º da Lei Federal número XX, olha só, editada em concurso pela Câmara, Senado e Presidente da República. Porque é assim o trâmite de uma lei federal, passa pela Câmara, passa pelo Senado e também pelo Presidente. E já no caso da lei estadual, como ficaria o exemplo? Olha só. A presente ação tem por objeto os artigos 1º, 2º e 3º da Lei Estadual número XX, veja, editada pela Assembleia Legislativa do Estado X em concurso com o governador de estado, ok? Então, porque é assim que funciona o processo legislativo estadual. Depois que você fez o tópico do cabimento e da legitimidade, depois que você fez o tópico do ato normativo impugnado, é hora do tópico mais importante, que é onde você trata sobre o mérito, tá? Grande parte da sua pontuação estará dentro do tópico do mérito. E aqui deve-se demonstrar que os dispositivos legais impugnados são incompatíveis com a Constituição Federal, indicando as normas da Constituição que dão respaldo à afirmação. E para isso nós recomendamos que você abra um subtópico para cada norma impugnada. Na prática, como que isso aqui fica? Ó, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Imagine que você tem aqui, ó, a sua petição, aqui é o endereçamento, aqui, deixa eu fazer aqui um negócio mais elaborado. Eita, que ficou ruim. Ajeitar aqui. Ó, seguinte, imagine que você está redigindo a sua petição. Esse é o endereçamento, aqui é o nome da sua peça e a partir daqui começam os tópicos. O tópico primeiro será o tópico do cabimento e da legitimidade, tá bom? É claro, você não vai abreviar. Depois vem o tópico do ato normativo impugnado e depois o tópico do mérito, que é o que estamos tratando aqui nesse slide. Dentro do tópico do mérito, você vai abrir um subtópico para cada uma das normas impugnadas. Lembre-se, naquele caso que nós fizemos a leitura anteriormente, você viu que existiam 3 artigos sendo impugnados. Então você vai abrir um subtópico A, tá? É só um estilo aqui de redação, não é uma obrigatoriedade, mas deixa a sua peça mais didática e mais fácil de ser corrigida. Então no tópico A, você vai tratar sobre a incompatibilidade do artigo 1º e justificar, explicar qual é a norma da Constituição que ele viola. Da mesma forma, no tópico B, você vai tratar sobre a incompatibilidade agora do artigo 2º e qual é a norma da Constituição que ele viola e assim sucessivamente. Para cada norma inconstitucional, você vai abrir um subtópico. Subtópico C vai tratar aqui, por exemplo, sobre a incompatibilidade do artigo
terceiro daquela lei, sempre trazendo o fundamento legal, tá? Então, abra um subtópico para cada norma impugnada, indicando por que aquele artigo é inconstitucional. Por exemplo, o artigo 1º da Lei Federal número XX, ele é inconstitucional porque viola o artigo 53 e 27, parágrafo 1º da Constituição, que tratam sobre a inviolabilidade dos deputados federais e estaduais a respeito de suas palavras, opiniões e votos. Por isso, portanto, é inconstitucional. E você faz isso com cada um dos seus fundamentos, simples assim. Perfeito? Depois que você fez o tópico do cabimento e da legitimidade, depois que você fez o tópico do ato normativo impugnado, depois que você fez o tópico do mérito, é hora de criar e redigir o tópico dos fundamentos da medida cautelar. Por quê? Porque a lei da ADI possibilita, o deferimento, possibilita a concessão de medida cautelar, que é basicamente a antecipação dos efeitos da sentença. Então, essa medida cautelar, ela permite suspender desde o começo dessa ADI, suspender a eficácia da norma impugnada antes do julgamento final da ação. Então, basicamente, nesse tópico, você vai indicar que desde já é necessário suspender a eficácia dessa norma, porque existe o risco de gerar diversos danos e efeitos negativos, tá? Essa medida cautelar é possibilitada através do artigo 10 da lei da ADI. Olha só, salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias, tá? Aqui é simples. Dentro de um tópico específico, você vai trabalhar 2 argumentos, ok? Você vai trabalhar a presença do fumus boni iuris e a presença do periculum in mora. Fumus boni iuris é basicamente a evidência de que aquele direito existe, e periculum in mora é basicamente você dizendo ao juiz que existe o risco de demora, ou seja, se a gente for esperar até o julgamento final dessa ADI, é perigoso que aconteçam efeitos irreversíveis, né? Então, desde já é importante, já é cauteloso que se suspenda a eficácia dessa norma. Então, são basicamente esses os 2 argumentos que você precisa trabalhar dentro do tópico dos fundamentos da medida cautelar. E para fazer isso é bem simples. Primeiro, em relação ao fumus boni iuris, você vai basicamente argumentar que a patente incompatibilidade ou evidente inconstitucionalidade ficou demonstrada nos fundamentos de mérito, ou seja, a evidência de que o direito existe já foi trabalhada, ali no tópico anterior, no tópico do mérito. E aí, pessoal, em relação ao periculum in mora, você precisa avaliar caso a caso quais são os riscos específicos de cada um dos casos que a banca está te fornecendo, né? Então aí você vai analisar o caso concreto. Então argumente acerca do risco de demora em razão de se permanecer aplicando uma lei que é incompatível com a Constituição, atentando-se, veja, na sua argumentação, a possíveis riscos do caso concreto. Então, por exemplo, nesse caso que nós acabamos de ler, logo no começo da aula, sobre a responsabilização civil e criminal de deputados por palavras e votos, o risco é o quê? O risco é começar, um processo criminal contra um deputado por um voto que ele tenha proferido, né? Então vai esperar o quê? O deputado ser processado e condenado para declarar essa lei inconstitucional. Então, desde já é necessário, em razão do periculum in mora, do perigo de demora, suspender a eficácia
daquela lei, tá? Então, aqui é preciso você ficar atento ao caso concreto, aos riscos do caso concreto e aos danos do caso concreto. E agora nós chegamos ao último dos nossos do nosso tópico, né? O último dos tópicos da nossa petição inicial de ADI, que é o tópico dos pedidos. E aqui, basicamente, 2 pedidos precisam ser feitos, isso com base na análise de provas anteriores. Primeiro, a concessão de medida cautelar, né? Então, você vai fazer 2 pedidos, basicamente. Primeiro, a concessão da cautelar e depois a procedência final da ADI, né? Então, primeiro, concessão da cautelar com fundamento no artigo 10 da lei da ADI para suspender a eficácia da norma legal ou ato normativo federal ou estadual impugnado. E, por fim, a procedência da ADI com a declaração de inconstitucionalidade da norma legal ou ato normativo federal ou estadual impugnado. Perfeito? 2 pedidos básicos aqui da ADI. E, por fim, fechamento, você vai colocar local, data, advogado e OAB número X, sem inventar informações, sem inventar aqui um local ou escrever o nome de alguma cidade, sem inventar data, apenas escreva literalmente do jeito que está aqui, ó, local, data, advogado e OAB. Se eventualmente você colocar o teu nome aqui, ó, você terá a sua prova zerada, porque isso aí configura identificação de prova e da mesma forma não vai me inventar um número aqui de OAB. Perfeito? Nós podemos, portanto, resumir o esqueleto da sua peça da seguinte forma, tá? Então, endereçamento ao ministro-presidente do STF, depois um preâmbulo simples da peça com fundamento no artigo 102, inciso 1, a linha A, nome da sua peça, que será ação direta de inconstitucionalidade, cabimento e legitimidade, ato normativo impugnado, mérito, fundamentos da medida cautelar, pedidos e fechamento. Basicamente, essa é a estrutura. Lembrando que aqui, ó, dentro do tópico do mérito, você vai abrir subtópicos para cada um dos argumentos que você for tratar. Perfeito? É muito importante que você memorize essa estrutura, tá? Inclusive, essa estrutura, assim como os demais conteúdos dessa aula, estão disponíveis para você baixar aqui no link da descrição desse vídeo. Clica no link da descrição, baixa o material. Se possível, imprima essa página, recorte e coloque no seu canto de estudos, porque é muito importante. Outra coisa importante, o que eu passei aqui é a parte teórica. Você precisa ver isso na prática, precisa ver a peça resolvida. Dentro do nosso curso de segunda fase, logo depois da parte teórica de cada uma das aulas de peça, nós resolvemos um caso já cobrado. Eu faço a leitura do caso, identifico as teses e os temas e depois mostro a peça resolvida. Você precisa ter esse contato com a peça resolvida. Além, é claro, de realizar simulados com correção individualizada, tal como aqueles que você pode encontrar dentro do nosso curso. Então, se você sente a necessidade e reconhece a importância de ter acesso a simulados com correção individualizada, conheça o nosso curso. Lá você faz os simulados, nos envia para correção, nós corrigimos e colocamos observações fundamentais a respeito da tua petição e enviamos para você com a nota, do jeito que a banca faz, nos moldes da FGV. Perfeito? Para conhecer o nosso curso, acessa via QR Code que está no canto inferior esquerdo aqui da sua tela, ou clica no link que também está na descrição desse vídeo ou fixado no primeiro comentário, ou acessa direto por www.cebrian.com.br. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou e também deixar o teu comentário se essa aula de alguma forma te ajudou na preparação, tá? Então, muito obrigado pela sua visualização e nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!